A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia, que nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Para as crianças que aí se acalmarem, sempre poder ter autoridade de pregar a palavra do Senhor, não? Amém? Hoje está um dia bastante quente, né? Mas a gente não vai deixar de louvar o nosso Deus porque está calor, ou está frio, né? De louvar a Deus em todo o tempo. Os dias hoje, nós temos vivido tempos difíceis, irmãos. E as notícias não são nada confortáveis. Nós estamos vendo essa guerra aí que está assolando aí a Ucrânia. E nós temos que estar com o coração voltado para estar olhando essa questão. Nós somos igreja de Cristo, ele está intercedendo por essas vidas aí, que estão aí sofrendo com essa guerra. Para quem não me conhece, está aqui chegando hoje, eu sou o pastor Reginaldo, sou o pastor auxiliar da igreja, também o pastor Marcelo, que é o nosso líder. É muito bom você estar aqui conosco. Você pode deixar para preencher a fichinha mais daqui a pouquinho. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Isaías, profeta messiânico, como nós conhecemos, capítulo 1, versículos 19 e versículo 20. Vou esperar que todos localizem a sua Bíblia aí, para nós podermos ler juntos. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Amém? Com misericórdia. Se for misericórdia, eu espero, não tem problema. Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu dei como tema a esta mensagem: você precisa decidir. Você precisa decidir. Versículo 19 da minha versão diz, possivelmente não sei qual versão vocês estão lendo, mas a minha versão diz: se estiverem dispostos em me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. Ao versículo 20, Deus faz uma advertência: mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse.
Vamos ter um momento de oração. Pai querido, Deus toda graça e misericórdia, Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus, a quem nós nos rendemos, Pai. E nessa noite, Deus, nós queremos pedir, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar os nossos corações nessa noite, para ouvir a Tua voz, para ser ministrado do Teu Santo Espírito de maneira, Senhor Deus, que os nossos corações se encham da Tua graça e que essa mensagem, Deus, encontre terra fértil e que cresça, Deus, e que venha dar fruto, Deus, para que Teu nome seja louvado e glorificado, Deus. É o que nós pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Poder sentar com eles. Queridos irmãos, a palavra de vida diz que Deus criou a terra para ser habitada. Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos, segundo está escrito no profeta Isaías 45, versículo 18. Mas contudo, o que nós temos visto é um verdadeiro caos. Deus não criou a terra para ser um caos, mas o que nós contemplamos nos últimos tempos é um verdadeiro caos. A pandemia tomou conta de toda a humanidade e agora, como se não bastasse, nem a pandemia acabou, nós estamos enfrentando uma guerra. Possivelmente ela não chegou aqui fisicamente, mas com certeza ela já nos atingir de alguma forma. E o que nós precisamos fazer? Essa é uma noite que nós reservamos para ministrar a palavra de Deus, mas também para orar. E nós estaremos daqui a pouquinho clamando ao nosso Deus, para que Deus tenha misericórdia desse povo que está diretamente ligado a esta guerra, mas também pelas outras nações que de alguma forma serão atingidas, e nós não estamos livres disso. Talvez você pense, pastor, é muito longe, não vai chegar aqui. Não se engane, de alguma forma nós vamos ter as consequências dessa guerra. De alguma forma nós vamos ter. Mas Deus não criou a terra para ser um caos. Muitos alegam que a culpa é de Deus. Às vezes, em meio às dificuldades que nós atravessamos, em meio aos problemas que nós enfrentamos, nós ficamos assim, de uma certa forma, cobrando de Deus. Mas, Senhor, como pode ser isso? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu frequento tua casa em todos os cultos. Eu contribuo quando posso, porque às vezes os recursos não chegam e a gente não pode contribuir. Mas sempre que eu posso, eu contribuo. Sou fiel a ti, a tua palavra. E estou passando por essas dificuldades. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que Deus não é culpado. A culpa não é de Deus pelo caos que a terra se tornou. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. Só que nós buscamos o culpado. E não entendemos que os nossos pecados é que tem causado todas essas coisas. Ao ser humano, a mim e a você, foi dada a autoridade para dominar sobre todas as coisas. Deus criou o homem e deu a autoridade a ele para ter domínio sobre todas as coisas. Mas o homem se tornou arrogante. O homem se tornou prepotente. O homem se tornou malvado, perverso, cruel. O homem decidiu caminhar por um caminho de desordem, por um caminho em desacordo com a vontade de Deus. Ele tomou essa decisão. O
Você lembra que aconteceu no Éden? O homem tinha tudo à sua disposição, mas em dado momento ele resolveu tomar uma atitude. Ele tomou uma decisão de quê? Pecar contra Deus. Ele tomou essa decisão e não podia nem precisava, porque ele não tinha falta de nada. Por que digo isso? Porque muitas vezes nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades e queremos justificar os nossos erros. E queremos justificar os nossos erros. Mas veja bem, nada é justificável tomar o caminho errado. Você pode decidir se você quer ou se você não quer, se você pode ou se você não pode. Mas infelizmente, muitas vezes, nós nos deixamos levar pelo caminho errado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: o coração do homem é mau. O intento do coração do homem é mau. E por isso nós somos levados pelo caminho do mal. E Deus não deixa que nós escolhamos sozinhos. Ele diz que existe o bem e o mal. Mas ele também diz que você deve escolher o bem. Ele não deixa você desamparado. Ele diz para você: olha, existe o bem e o mal. Mas escolha o bem para que você viva. Mas a decisão é sua, é minha. E eu preciso decidir. É bom lembrar que Deus não tem o desejo para que o homem caminhe pelo caminho errado. Deus não deseja isso. Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. O versículo 19, a primeira parte, diz: se estiverem dispostos em me ouvir. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no tempo, você está disposto a ouvir? Você está disposto a tomar uma decisão para caminhar pelo caminho reto? Porque muitas vezes nós achamos que é fácil, ou nos prendemos às nossas dificuldades. Todos nós aqui temos algum tipo de dificuldade, uns mais que outros, uns nos relacionamentos, uns com a família, outros na hora de trabalho, outros nos relacionamentos com os amigos, outros com relacionamentos com o dinheiro, com a falta de recursos. Mas todos nós, de alguma forma, temos problemas. A questão é: você precisa decidir o que fazer. Como você vai caminhar? Não é fácil. Não é. Não é fácil. Nós temos visto aí, como eu já falei no início, esse presidente russo, ele decidiu. Ele disse que não iria invadir a Ucrânia. Ele disse várias vezes que não tinha intenção de invadir. Mas ele invadiu. Ele invadiu, muita gente já foi morta, muita destruição, você tem acompanhado os noticiários. E muitos estão se perguntando: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Talvez não tenha uma resposta lógica. Não tem uma resposta lógica. Eu vi várias pessoas falando: eu não sou inimigo dele, eu nem o conheço, eu nunca fiz nada de mal para ele, por que ele quer nos matar? Maldade, arrogância, a prepotência, a crueldade que está no coração do homem.
ceifando muitas vidas, destruindo sonhos e projetos. E você pode estar se perguntando, mas por que Deus não faz alguma coisa? Deus pode intervir? Claro que Deus pode intervir. Claro que Deus pode fazer algo. Claro, Deus pode fazer. Mas Deus não faz. A decisão é desse homem. Ele tomou a decisão de invadir o país, a Ucrânia, e fazer o que está fazendo. A decisão estava nas mãos dele. Ele decidiu invadir o país. E veja bem que todos nós, todos os dias, somos levados a tomar decisões. Todos os dias nós somos levados a tomar decisões, sejam elas simples ou decisões difíceis de ser tomadas. Você decidiu estar aqui hoje? Poder, né? Muito lugar. Todos os dias nós somos levados a tomar decisões. E veja bem, as decisões que nós tomamos, elas podem trazer boas ou más consequências. Um homem chamado Davi, que nós conhecemos muito bem, é um homem que nos ensina muitas coisas. Davi era um homem como eu, cheio de dificuldades, defeitos. Davi não era perfeito. Às vezes as pessoas querem esconder certos problemas que ocorreram na palavra de vida de João. Mas Davi não era perfeito. Mas Davi, sempre que tomava uma decisão, ele consultava o Senhor. Isso é que faz a diferença na minha e na sua vida. É perguntar para Deus: Senhor, devo fazer isso? Eu devo ir por esse caminho? Porque o dia que Davi não tomou essa iniciativa, ele cometeu um grave erro. Você conhece a história? Não precisa mencionar. E assim conosco, é comigo, é com você. Nós precisamos de fato buscar Deus. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas será que eu vou, essa bobagem aqui, essa coisinha aqui, eu preciso falar com Deus? Fale sempre com o Senhor. Busque sempre a direção dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sempre buscou o melhor para a sua criatura. Deus sempre quis o melhor para mim e para você. Só que nós muitas vezes nós desprezamos. Sabe aquele povo lá chamado povo de Israel? Depois de um longo tempo no cativeiro egípcio, Deus o libertou. E Deus sustentou no deserto com maná. O pão que descia do céu todos os dias para alimentar aquele povo. Mas em dado momento aquele povo murmurou. Quero comer carne. E murmurou contra Deus. Diz que aquele pão era um pão que não tinha mais nenhuma utilidade, que estava enjoado de comer aquilo. Quantos de nós que temos nossa casa, que temos nossa família, que temos o nosso emprego, mas já escolhemos. Achamos que nós construímos uma nova família vai ser melhor. Achamos que se nós tivermos um outro emprego, vai ser melhor. Domingo estava indo para uma casa de um amigo. Aliás, foi um domingo, não, sábado. Segunda-feira. Estava indo visitar um amigo. E parei para abastecer o carro na Avenida Brasil. E eu até ontem eu estava remoendo essa situação, porque é tão absurdo. Eu acabei
acabei de ser servido, paguei, e virei para aquele rapaz assim: obrigado, tenha um bom trabalho. Ele me olhou de cara feia, eu repeti as mesmas palavras: obrigado, tenha um bom trabalho. Ele me encarou com uma cara de mau gosto. Eu estava agradecendo a ele e desejando um bom trabalho. Provavelmente ele estava insatisfeito. Provavelmente ele não queria estar trabalhando. E provavelmente estava dispensando o trabalho dele. E muitas vezes é assim que nós somos. Nós reclamamos, nós não agradecemos, nós não somos gratos a Deus. Independe de valores, independe do que você faça. O ser humano, ele é naturalmente mau grato. São poucas pessoas que de fato agradecem a Deus, independente do dia ter sido bom ou ruim, sempre esperando que Deus vai mudar a história. E o desejo de Deus é o que nós lemos no versículo 19: se você estiver disposto e me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. Aleluia. É porque Deus tem o melhor para nós, mas existe uma condição. E muitos querem que Deus abençoe, mas não querem se sujeitar, não querem se colocar diante do Senhor, não querem se render ao Senhor. Muitos entram para essas portas, como nós temos falado aqui, não estou aqui falando mal de ninguém. Entram para essas portas que pedem: pastor, ora por mim, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego, tenho família. E depois que recebe a bênção, não aparece mais. O que é isso, irmão? É ingratidão. É ingratidão, não comigo, não com o pastor Marcelo. É ingratidão com Deus. Por que concedeu a porta? Não fui eu, não foi ele, foi Deus. Mas ele não tem a decência de estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Não é grato a Deus. E quando você rejeita Deus, certamente você vai ter dificuldades. Às vezes a gente pensa que podemos agir com Deus como a gente age com o nosso irmão, com o nosso familiar, com o nosso amigo. Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Mas Deus é um Deus justo. E Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. O versículo 20 de Isaías, capítulo 1, Deus faz uma advertência. Faz uma advertência para todos aqueles que rejeitam o seu convite. Rejeitam a sua dádiva. Rejeitam aquilo que Deus quer fazer por você. Só que algumas pessoas, elas só se prendem ao versículo 19. Deus prometeu que eu vou receber o melhor dessa terra. Eu vou comer o melhor dessa terra. Mas existe uma condição. Você precisa ouvir. Mas a maioria de nós tem se rebelado contra Deus. O versículo 20 diz: mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados por espada. Porque a boca do Senhor o diz. Deus não tem nenhum desejo de nos destruir. Deus não tem nenhum desejo de fazer mal para mim e para você, ou de nos privar daquilo que nós precisamos. O desejo de Deus é que nós vivamos bem, que tenhamos que comer, que beber, onde morar, onde vestir.
Só que existe uma condição. E nós precisamos entender qual é a condição. Obedecer é melhor que sacrificar. O nosso Deus, Ele não tem um prazer em sacrifícios que não tem obediência. É isso que aconteceu lá com Saul. Saul foi desobediente. E Samuel trabalha com ele. Meu querido, você tinha que me esperar. Porque Deus não vai receber um sacrifício debaixo de uma desobediência. Porque obedecer é melhor que sacrificar. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o Filho de Deus. Nós vemos Jesus. Jesus é o nosso parâmetro da obediência. Mesmo sendo Deus, se esvaziou. Mesmo sendo Deus, se fez homem. E mesmo sendo Deus, obedeceu e até a morte de cruz. E nós não queremos. Eu não quero morrer na cruz. Eu não quero passar por dificuldades. Eu não quero passar por necessidade. Eu não quero passar por privações. Mas Jesus diz para mim e para você nessa noite: o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas nós questionamos Deus. Nós colocamos Deus sentado ali para ser julgado. Porque nós não entendemos a vontade de Deus. Nós não compreendemos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. As suas ações são sempre perfeitas. Deus não quer que eu e você viva mendigando pão. Ainda que, por um momento, nós venhamos passar por privações. Porque nenhum de nós está livre disso. Às vezes não. E antes de abrir a boca e murmurar, fale com o Senhor. Peça a Ele a provisão. Peça a Ele a provisão, aquilo que você precisa. Ele já sabe, mas é necessário que você coloque diante dele, para que Ele possa te abençoar. Nós vivemos um tempo muito difícil hoje. E nessa noite que nós separamos um tempo para orar, para clamar a Deus, eu quero te convidar a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. As bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis para todos nós. Existem as bênçãos que o Senhor dá, que nós chamamos de bênçãos gerais, que Deus abençoa a todos de modo geral. E existem as bênçãos que Deus dá a seus filhos. E essas bênçãos que Deus dá aos seus filhos, elas estão condicionadas à obediência. Então você precisa entender: se Deus não está te abençoando, não é porque Ele quer te matar, não é porque Ele quer te ver passar por privações. Talvez você precise enxergar o que está acontecendo na sua vida, fazer uma nova leitura do que você, como você está convivendo com Deus, que você está se relacionando com Deus, e tomar a decisão em favor das bênçãos de Deus. Deus deseja sempre nos abençoar. A questão é: eu quero? Porque nós limitamos muitas vezes as bênçãos de Deus.
Muitas vezes nós não queremos aceitar as condições de Deus, mas nós queremos ser abençoados. Então, nessa noite, querida, eu quero te convidar a tomar a decisão. Tomar uma decisão simples de obedecer, para que nós venhamos de fato desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Porque Deus, Ele cumpre com o que promete. Se Ele disse que, se nós obedecermos, estivermos dispostos a ouvir e obedecer, nós vamos cumprir o melhor dessa terra. Não foi o homem que disse, mas sim Deus. No finalzinho do versículo 20 diz, porque a boca do Senhor o disse. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E nós só precisamos confiar. Então, nessa noite, nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus. Várias questões que já foram chegar aqui às minhas mãos, vários pedidos. Se você tem mais algum pedido para fazer aqui para mim, para nós estarmos orando, alguma causa que você tem para nós estarmos orando, clamando ao nosso Deus,